Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje vou continuar a série de 12 ascendentes, hoje o ascendente em Touro. Antes disso, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, quando terminar o vídeo, deixe um comentário, curta, compartilhe, isso tudo é importante para o canal. Com relação aos meus atendimentos, vocês entram no meu Instagram, Levi C. Davi, vai no meu direct, tem meu telefone lá também e entra em contato comigo, tá bom? Bem, vamos lá. Lembrando, para assistir essa série é importante que vocês possam assistir o vídeo introdutório. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Então vocês entram lá porque eu vou explicar como é que vocês vão descobrir o ascendente de vocês pelo zodíaco sideral. O zodíaco sideral é utilizado 99% dos astrólogos na Índia. Bem, astrólogos helenistas e também medievais também utilizam isso. Outros utilizam o zodíaco tropical, que é o mais utilizado aqui no Brasil, mas eu utilizo apenas o zodíaco sideral. Então eu ensino vocês a entrarem no site, tudo de graça, vocês vão descobrir o ascendente. Então, para assistir essa série, vocês vão precisar descobrir o ascendente de vocês pelo zodíaco sideral. No vídeo introdutório eu digo a diferença do zodíaco tropical para o zodíaco sideral e tudo mais. Tá? Então tem que ficar. Outra coisa que eu sempre digo, a dignidade dos planetas. O Sol se exalta em Áries, a Lua se exalta em Touro, Mercúrio se exalta em Virgem, ele fica debilitado, a Lua fica debilitada no Escorpião, enfim, tudo isso, vocês têm que ter isso na ponta da língua, tá? Vocês podem encontrar isso no Google, já falei com vocês isso, vocês colocam lá dignidade dos planetas, astrologia, vocês vão encontrar lá, então não tem problema algum, é fácil de vocês encontrar. Porque ao longo dessa série, todo vídeo eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o planeta que rege tal signo, e ele se exalta, ele se debilita. Então, essa linguagem ela é necessária para vocês entenderem, senão vocês vão ficar boiando, tá? Então vamos lá. Ascendente em Touro. A primeira coisa que vocês têm que pensar, em Áries, vocês viram que o planeta que rege Áries é Marte. Então, Marte, ele já de cara, para o ascendente em Áries, ele já tem um efeito na vida do sujeito. Esse planeta ele já tem, porque ele é o regente do ascendente. O ascendente ele é o nosso mestre, ele fala sobre o nosso caminho da vida, ele vai falar sobre a tônica e digamos assim, um certo tipo de ferramenta, vamos utilizar, né, assim, esse termo, para ao longo da sua jornada que vai ser necessário. Então não é qualquer coisa. O signo ascendente ele é o ponto mais pessoal que cada um vai ter no mapa. 2 horinhas de janela de abertura para você ter o ascendente que você tem. Então, para nascer no mesmo dia que você, precisou estar entre essas 2 horinhas. Olha só como é que é. O Sol, 1 mês. A pessoa precisa nascer no mesmo mês que você, né? Para ter o mesmo signo, né? Quer dizer, o mesmo mês. Mas é um mês que completa, né? Às vezes, mais ou menos o meio de um mês até o meio do outro, isso vai dar o signo, mais ou menos. Mas a Lua já são 2 dias e meio. Olha como é que reduz essa janela de abertura. Então, 2 dias e meio para ter a mesma Lua que você e tal. Agora, o ascendente, olha só como é que é 2 horinhas. Olha como é que a coisa ela fica bastante restrita. Então, para você entender o quanto é singular o ascendente, por isso que todo astrólogo ele vai pedir para você a hora exata de nascimento. Porque é com a hora exata do nascimento que a gente vai descobrir qual é o teu ascendente. Tá? Então lembre-se disso. Então você imagina que o planeta que rege o signo ascendente do seu mapa, da sua vida, ele vai ser bastante proeminente. E Touro é regido por Vênus. Isso dá pra gente uma ideia do qual é a tônica, um pouco, do que vai acontecer com a instrumentalização necessária para todos aqueles ascendentes em Touro.
Porque Vênus vai falar sobre a beleza, vai falar sobre a arte, vai falar sobre o amor, vai falar sobre harmonia, vai falar sobre luxo, sobre dinheiro, vai falar sobre arte, falar sobre criatividade, vai falar sobre fazer o bem, ajudar o próximo, enfim, tantas coisas. Também fala de uma prática espiritual. Vênus, lembrando disso, Vênus, o compromisso que Vênus tem é com o espiritual. Vamos pegar o grifo de Vênus, tá? Vênus é o símbolo, o grifo do feminino. Vocês lembram disso, né? Então, que é um círculo, tá? Esse círculo ele representa o espírito e a cruz embaixo do círculo. O que quer dizer isso? Quer dizer que é através e a cruz significa a matéria. Então, é através da matéria que você chega então ao espírito. É através de uma obra de arte, é através das coisas que você vivencia no campo material é que você vai então encontrar o espírito. Ou que você vai em direção e vai trabalhar. E é por isso exatamente que a gente encarnou. Para que a gente possa trabalhar o espírito, mas é através da matéria. Então você vê que a matéria está subjugada. Ao contrário de Marte, que tem um compromisso com a matéria. Olha que interessante. Porque Marte é o contrário. É claro que eles fizeram aquela setinha, mas na verdade, se a gente for pegar, a matéria ela está em cima da bola do espírito. Por isso que Marte tem a ver com uma certa concretização e as conquistas no plano material. Não é à toa que Marte também fala sobre bens materiais também, de certa forma. Mas enfim, isso é um outro papo. Então o que eu quero dizer para vocês, olha a diferença interessante que já existe entre esses dois ascendentes. Mas a minha ideia aqui não é comparar os ascendentes. Vamos fixar exatamente em Touro. Bem, lembrando que Touro é um signo fixo, de característica fixa. Fixo, ele vai fixar, estabilizar e desenvolver. Então a gente entende que existe uma certa dificuldade de uma mobilização nesse signo. Porque se ele tem uma característica de terra, né, material, e ele é fixo, e outra coisa, além disso, a Lua se exalta nesse signo. Então esse signo ele vai ter uma característica bastante feminina, ele vai ter uma relação bastante íntima com as coisas que são estáveis. A Lua tende a se cristalizar. A Lua, apesar de falar das oscilações, mas ela tende a se cristalizar. A Lua tem uma relação com o passado. Isso é importante. Então, a Lua é um lugar onde a gente se sente confortável no mapa, onde alguma coisa é um lugar onde a gente se sente nutrido e onde o Lua estará no teu mapa. Então, o que eu quero dizer é que você vê que Vênus ele é o regente de Touro e a Lua está em exaltação em Touro. Então, primeiro que você já tem um signo que não tem ninguém em debilitação. Nem o planeta fica debilitado. Não é o único, evidentemente. Mas isso fala de um caráter bastante interessante. E dois benéficos, tanto Vênus como a Lua, tem uma proeminência enorme para esse signo. Então a gente vai entender que já de primeira a gente entende que existe uma relação bastante interessante com os temas de Vênus, os temas da Lua também. A Lua fala sobre o corpo, a Lua fala também sobre a capacidade de nutrir e ajudar os outros. Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas confundem a ideia de Touro. Fala apenas de uma questão de uma possessividade, mas Touro tem um sentido na sua vida de ajudar os outros, de acolher os outros. Porque você tem Vênus, que é o regente, e ainda tem a Lua como em exaltação. Olha só, e a Lua, a gente sabe que a Lua, ela é, de certa forma, maternal, a Lua, ela é nutridora. Né? Então a gente já começa a entender um pouco a dinâmica desse signo, independente de qualquer coisa. Tá? Então o planeta Vênus vai ter uma importância muito grande, por isso que a arte, por isso que a beleza no sentido da relação com a matéria, para encontrar-se o espírito através da matéria, é tão necessário para esse ascendente. Então todas as pessoas que têm um ascendente em Touro, lembre-se, zodíaco sideral. Tá? É diferente, você vai pegar o teu mapa lá, que fizeram para você, aquele é um mapa do zodíaco tropical, tenho certeza, porque a maioria dos astrólogos aqui no Brasil.
mas eu convido você a olhar para o seu ascendente pelo zodíaco sideral. Vá por mim. Você vai ter um encontro bastante transformador para você. Tá? Então, voltando aqui. Bem, a gente vai ter algo interessante. Se o regente, se Touro está na casa 1, ou seja, é o ascendente, a casa 2, que vai falar sobre a família, sobre a alimentação, que fala sobre a fala sobre bens, onde você acumula seus bens. Lembra que eu falei para vocês que a casa 2, ela é a casa, vamos lá, é a casa 4. Um outro momento eu vou fazer um vídeo sobre casas derivadas. Isso é uma técnica importante. Mas só estou colocando para vocês entenderem por que eu digo que vendo que a casa 2 ela tem relação ao lugar onde você guarda o seu dinheiro. A casa 11, ela é o lucro líquido a partir do seu trabalho, tá? Vamos dizer assim, a profissão, a casa 10, a casa 2, que fala sobre dinheiro, é logo a casa 11, a partir da 10. E a partir da casa 11, do lucro, você conta 4 casas a partir da 11, 11, 12, 1 e 2. Então, a casa 2 ela é a 4ª casa a partir da 11. O que isso quer dizer? Quer dizer que 4 tem a ver com o lar, tem a ver com o lugar onde você está, onde você onde você descansa, onde você... Então a gente pode dizer que o lugar onde o dinheiro, o lucro líquido do teu trabalho, 11, na casa 11, 4 casas, a partir dela vai chegar na 2. Então a gente conjuga essas informações, a gente vai entender por que a casa 2 é a casa onde fica o dinheiro. Vamos dizer assim. Muito bem. Então, falando sobre casa 2, é interessante que aonde Gêmeos estiver no teu mapa é o lugar onde você vai ter curiosidade, onde você vai ter a capacidade de fazer coisas duplas. Por exemplo, é possível que Touro, para quem tem ascendente Touro, pode ter uma família, 2 famílias às vezes por conta de pais. Hoje é muito comum, né? Porque os pais separados, ou então às vezes o sujeito ele tem uma relação com 2 famílias, ou porque é uma questão afetiva. Ou então ele tem, onde Gêmeos está, é a capacidade que a gente tem de ter uma certa variância muito grande, porque é um signo bastante volátil, ele é mutável ou duplo e ele é de ar também. Mas o que é interessante aqui é que a casa 2 ela é sobre a alimentação também. Então você vai ver a curiosidade que os ascendentes em Touro têm a ver com a alimentação, né, de procurar ver receita, de se interessar, de ter essa curiosidade. É curioso também que Gêmeos também fala sobre a interação, a intercomunicação. E aí você vai ver como é que é importante a intercomunicação com a família. É curioso, né, como é que o Touro ele também vai ter a capacidade de expandir, porque o signo de Gêmeos ele tem a capacidade de fazer uma expansão, mesmo que superficial, mas ele dá uma amplitude, porque a ideia desse signo de Gêmeos é dar o contraditório, ele entregar alguma coisa que seja outras possibilidades, né? Então você vê o cardápio vasto dos ascendentes em Touro, né? Com relação à comida, a fala também, né? A necessidade da fala, porque como Mercúrio rege o signo de Vênus, de Gêmeos, a gente entende qual é a importância. Outra coisa importante também lembrar, cada casa astrológica tem um planeta que está muito ligado àquela casa, independente do ascendente. Isso é uma outra coisa que na astrologia ocidental, moderna, não se fala muito. Mas na astrologia helenística e na astrologia védica é muito necessário, é muito importante a gente ter essa compreensão. Então, por exemplo, Buda, né, isso aí na astrologia védica, mas Mercúrio, ele vai ter uma proeminência na casa 2. Por isso que a casa 2 tem a ver com a fala. Interessante, né? Bem, quando a gente vai para a casa 3 ela fala sobre a coragem, sobre a iniciativa, sobre um desejo muito próprio seu. A casa 3 fala sobre os escritos também, fala sobre a casa também dos jornalistas, a casa daqueles que interagem muito, né? Quer dizer, a casa também dos atores. Eu conheço alguns mapas de atores que tem uma casa 3 bastante ativa.
Mas como é uma casa de iniciativa, a gente começa a compreender que a casa 3 para o ascendente em Touro, ela vai estar no signo de Câncer. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa interação, essa escrita, essa publicação, esses estudos mais operacionais, tem muito a ver com as questões envolvendo aonde Câncer está no nosso mapa. É um lugar onde a gente vai ter relações necessárias, emocionais, afetivas, com a família também, e com o passado, e ao mesmo tempo vai ter uma dificuldade de uma certa iniciativa, porque a tendência onde Câncer está no nosso mapa é que a gente permaneça um pouco mais estático. Lembra que eu falei que quem rege o signo de Câncer é a Lua, ok? E olha só como é que a casa 3 ela tem uma importância para o signo, o ascendente em Touro. Porque a Lua ela vai estar em exaltação em Touro. Então, a gente entende que a Lua ela é regente do signo de Câncer, e ela vai estar em exaltação em Touro. Então a casa 1, Touro, o ascendente, e a casa 3, onde Câncer está. Tá? O problema é que a própria escrita, a curiosidade, as ações operacionais que estão ligadas à casa 3, por exemplo, a coragem, ela vai estar muito motivada às questões profundas emocionais que o sujeito vai ter, senão não vai ter mobilidade. Mesmo assim já é um pouco difícil por conta desse aspecto que eu falei de Câncer. Então você vê que os ascendentes em Touro, eles têm uma certa dificuldade às vezes de tomar certas iniciativas, né? Porque existe um certo apego. Aonde a Lua, aonde Câncer está, é um lugar onde a gente tem um apego e necessita de uma segurança emocional, tá? Então você vai ver que a mobilidade, a coragem, e a casa 3 ela fala sobre a mobilidade, o trânsito, pequenas distâncias também, pequenas viagens, e a gente entende por que também Touro tem um pouco mais de fixidez, né? Não vai ser tão móvel assim. Curioso, né? A gente vai entendendo e vai dissecando um pouco mais o signo, o próprio signo de Touro, apenas colocando ele no ascendente, olha só. O lugar onde Leão estará no nosso mapa é um lugar onde a gente vai ter uma relação de poder, onde a gente vai querer ser reconhecido de alguma forma. Bem, o que isso quer dizer, né? Uma relação de poder que a gente vai ter, de autoridade, uma criatividade também, né? A gente pode pensar nisso. E o signo de Leão vai estar na casa 4, quando o ascendente for Touro. E a casa 4, ela fala sobre a mãe, fala sobre bens automóveis também, fala sobre imóveis, fala sobre a sua casa. Ela fala também sobre a sua alma, fala sobre a sua profundidade emocional. Existem muitos mapas de psicólogos, por exemplo, psicanalistas, que tem uma casa 4 bastante ativa. Né? Isso é legal para a gente pensar. Por que isso também? Porque a casa 4 ela tem uma ligação com a profundidade da alma, se a gente pensar dessa forma. Então, e outra, fala sobre as nossas raízes. As nossas raízes que a gente precisa trabalhar elas para que a gente possa, na casa 10, entender o que é esse caminho, o karma. Entender o que é isso que a gente precisa, a vocação, chamando. Então, o Touro, ele tem a necessidade, lá no fundo, de autoridade, a necessidade de conseguir ser criativo, de exercer essa autoridade. E aí, claro, tem que tomar cuidado para não ficar apenas tomado pelos seus próprios prazeres, mas esse é um outro ponto. Então, vai existir, muitas vezes uma mãe pode ter, porque a casa 4 também fala sobre a mãe, claro que vai depender tudo que eu estou falando, gente. Tudo depende de onde o planeta daquela casa, o regente daquela casa vai estar, onde planetas estarão, por exemplo, no mapa de cada um. Mas eu falo sempre num sentido geral, para a gente entender um pouco uma dinâmica mais geral do ascendente. Então a gente compreende, por exemplo, que muitas vezes o Touro, para os ascendentes em Touro, ele vai exercer uma certa relação de autoridade, de poder ou criatividade dentro de casa. É ali que é onde o signo de Leão vai estar.
né? Talvez isso publicamente não esteja muito explanado, mas isso vai ficar muito mais claro isso dentro de casa, tá? Para as pessoas com maior intimidade com esses ascendentes, ok? Bem, a casa 5, onde Virgem está, é um lugar onde a gente vai ter alguns obstáculos, onde a gente vai ter que ter um cuidado com a saúde, vai ter que ter um cuidado vai exercer uma certa crítica, teremos que ser mais analíticos, por exemplo. É um lugar onde a gente vai ter que, de alguma forma, buscar a servir também o outro. O signo de Virgem tem muito a ver com também o estado de purificação, tá? De purificar, é um lugar onde a gente busca. E olha que interessante, a casa 5 tem a ver com as paixões, tem a ver com os filhos. A casa 5 tem a ver com a autoridade também, com cargos de autoridade, de proeminência, tem a ver com a autoexpressão, tem a ver com a criatividade. O que mais? Bem, tem muitas coisas com as práticas espirituais também. Olha que interessante. Então a gente compreende que para quem tem um ascendente em Touro, e vamos lembrar uma outra coisa antes disso, lembre-se que aonde Vênus fica em debilidade é no signo de Virgem. Então a casa 5 é uma casa muito perigosa. Perigosa, ou melhor, que para o ascendente em Touro precisa ter muita atenção. A casa 5 é a casa dos prazeres também, porque Vênus tem uma relação também com a casa 5. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Todas as casas, elas têm alguns planetas que exercem uma influência independente do ascendente. Tá? A própria casa, por isso que eu digo, casa não é igual a signo. Essa ideia de dizer casa 5 é igual a Leão, não é. Não é. Tá? Não é. Porque existem vários planetas que atuam na casa 5 e que nada tem a ver com o Leão. Por exemplo, Mercúrio tem ação na casa 5. Olha só, independente do mapa, eu estou falando da estrutura da casa 5 de qualquer ascendente. Só a casa 5, ela por si só, independente do mapa, ela tem uma influência. Ela tem a influência do Sol, tem a influência de Júpiter, tem a influência de... Porque é uma casa... Vocês percebem que quando eu falo de algumas das casas, elas têm uma interpretação até de uma certa vastidão. Eu não tenho apenas um elemento que vai dizer o que é aquela casa. Daí torna-se a tarefa do astrólogo bastante complexa, né? Porque tem que reunir diversos fatores, agregar, conjugar, coordenar esses vetores todos. Tá? Então, voltando à casa 5. A casa 5 é a casa das paixões, a casa dos prazeres também. E ali é onde Vênus vai estar em debilidade, porque é Virgem que está ali. Então, para o ascendente em Touro, a casa 5, porque Vênus vai estar em debilidade, é uma casa muito perigosa. Então, os ascendentes em Touro podem ter questões envolvendo os filhos. Excesso de prazer, em busca desse excesso de prazer. E é um prazer mais no sentido até mesmo individual, no sentido de uma autoexpressão, de uma certa autenticidade, um pouco até egoísta, porque a casa 5 ela tem um lado nesse sentido também, né? Isso vai depender do olhar que a gente der para a casa 5, né? É uma casa para ficar bastante atento. Ao mesmo tempo, Virgem está ali para dizer sobre a purificação. Olha só, a purificação que vai ser preciso na casa 5 para os ascendentes em Touro. Esses temas, né, é um caminho necessário para os ascendentes em Touro. A purificação dos temas, como eu falei, da casa 5. Tá? De um olhar mais minucioso, de um olhar crítico, né? De práticas, as práticas espirituais também estão na casa 5. A casa 5 e a casa 9, elas têm uma ligação muito grande. Existe uma técnica na astrologia védica que se chama Bhavat Bhavan, tá? E que isso vai dizer que a casa 9, ela é a quinta casa a partir da quinta casa. A casa 9 é a nona casa a partir da nona casa. Então, a gente já sabe que há uma relação entre a casa 5 e a casa 9.
A casa 11, ela é a sexta casa contadas a partir da sexta casa. Então essa ideia de uma duplicidade, sexta casa a partir da sexta casa, e vai chegar em algum lugar, essa casa de destino, ela tem uma relação com essa de partida. Então a casa 6 e a casa 11 tem uma relação. Tá? Mas eu não vou entrar nisso hoje. Tá? Então eu queria que vocês entendessem isso. E aí você entende como é que para os ascendentes em touro eles precisam exercer uma minúcia e algo bastante criterioso nas suas práticas espirituais permanentes, que é a casa 5. E tomar cuidado com essas paixões, tomar cuidado com aquilo que é a satisfação de si mesmo. Tá? A sua autoexpressão e uma autenticidade, uma afirmação sobre si mesmo. A gente vai compreender um pouco melhor quando a gente chegar na casa 11 para os ascendentes em touro, que quem estará lá vai ser o signo de peixes, aonde Vênus estará em exaltação. Isso vai dizer para a gente por que é que touro tem uma necessidade na sua trajetória de ter que trabalhar com os assuntos sociais, ou que sejam transformadores, ou que atuem para uma transcendência também. Eles precisam entender que trabalhar em conjunto, trabalhar num projeto social, transformador, né, no sentido reformista, e Peixes estará lá, né, cuidando da casa 11, é um lugar onde a gente vai se entregar, é um lugar onde a gente vai exercer também a transcendência, a espiritualidade de alguma forma. Né? Então a gente consegue compreender o quanto, para os ascendentes em touro, participar de um projeto que não fique apenas tomado para a sua própria vida, para o seu próprio prazer, mas que você consiga trocar com outros e através de uma ideia em comum, de um ideal, de um projeto que vise o bem maior da população, das pessoas, da sociedade, do mundo, pode ser um lugar maravilhoso para os ascendentes em touro, onde eles vão conseguir trabalhar um caminho da sua vida, uma vez que Vênus, o regente de touro, estará em exaltação no signo de peixes, que estará na casa 11. Olha só a ligação de casa 11 com a casa 1, ok? Bem, quando a gente chegar na casa 6, a gente sabe que a casa 6 são os obstáculos, são doenças, são acidentes, litígios, endividamento, animais domésticos. Casa 6 fala sobre cuidado com a saúde, casa 6 fala sobre práticas contínuas, né, o dia a dia do trabalho, os obstáculos do dia a dia do trabalho, tá? Batalhas, brigas, inimigos declarados, tudo isso. Então, qual é o signo que vai estar lá? É Libra. Então a gente compreende que a maneira como os ascendentes em touro lidam com as batalhas e os obstáculos e as brigas na vida, que o lugar das brigas é na casa 6, no mapa, de qualquer um. E o signo que estará lá é Libra, que é a diplomacia. Então os ascendentes em touro, eles têm a potencialidade e precisam entender que eles têm que exercer uma diplomacia Libra, que tem que ponderar bastante quando tiverem nas suas brigas, nos seus conflitos. Não é à toa que a gente compreende alguns advogados ou conciliadores com ascendente em touro, porque eles utilizam do signo de Libra nos conflitos. Não é à toa que a casa 6 também fala sobre muitos advogados, mapas de advogados, eu já vi isso na prática, tem uma relação com a casa 6 bastante forte. Porque fala de brigas, fala sobre litígio, fala sobre uma série de coisas. Então, você vê como é que o signo de Libra, que é a balança, a justiça. Então, outra coisa, a casa 6 também fala sobre os empregados também. A casa 6 fala sobre a madrasta. Então, o exercício que os ascendentes em touro precisam ter, por exemplo, com a madrasta, que é encontrar uma maneira de ser justo e de ser equilibrado, de exercer uma relação, por exemplo, relações, onde Libra estará no nosso mapa, é um lugar onde a gente vai criar relações importantes, né? Então, muitas vezes, para os ascendentes em touro, eles podem até, inclusive, casar com pessoas pelas quais eles trabalharam já, né? A casa 6 também fala sobre o dia a dia do trabalho. Olha aqui, né? Legal isso, né? É um lugar onde Libra está, é um lugar onde a gente vai ter que abrir mão um pouco de si e ouvir o outro, né? Um pouco dessa autoridade, e para
pensar numa ponderação. Libra, quando fala do discernimento, de encontrar elementos distintos para conseguir pesar e fazer uma justa decisão. Então olha como é que é a relação do dia a dia do trabalho, com relação às brigas, com relação aos conflitos, com relação ao litígio, né? Então o signo de Libra está lá. E vamos lembrar também que quem rege o signo de Libra é Vênus. Então para os ascendentes em Touro, a casa 6 ela é presente na vida. Vênus rege a casa 6 e a casa 1. Então, não é à toa que se fala que o ascendente em Touro, ele vai também ter que trabalhar muito. Todo mundo tem que trabalhar muito, mas assim, estou dando no sentido teórico para vocês, no sentido que para vocês compreenderem por que tem um pouco essa ideia. Claro que também tem um outro fator para dizer que Touro é um signo muito trabalhador. Mas também por conta disso, porque esses obstáculos, o dia a dia do trabalho, aquela coisa assim, tá ligado à casa 6. E Vênus é íntimo da casa 6 porque rege o Libra, que está lá. E vocês conseguem compreender a relação que existe entre a casa 1, Touro, e a casa 6, Libra. Vênus é o elemento em comum. Ok? Vamos lá. O lugar onde Escorpião vai estar no nosso mapa é um lugar onde a gente vai exercer muitos obstáculos, dificuldades, muitas transformações, a gente vai ter que ir a fundo, a gente vai ter que descer os infernos, a gente vai ter que fazer... é difícil fazer uma investigação profunda. E qual é o lugar onde Escorpião está para os ascendentes em Touro? No casamento. Isso é muito importante, porque a gente entende que o lugar de grande transformação para os ascendentes em Touro é o casamento. É o lugar onde vai ter maiores obstáculos, os maiores desafios. É ali. Então, sabendo disso, é um esforço a mais. E outra, é investigativo. É necessário que haja uma investigação profunda para esses ascendentes. Investigação com relação ao outro, para que seja necessário entender que o outro, ele não é o grande demônio. O demônio mora dentro da gente. A gente culpa o outro, mas a gente deixa de ver o que está dentro de nós mesmos. Então, olha como é que o signo de Leão na casa 4, dentro do lar, ele vai ter que ser muito bem trabalhado, porque na casa 4, vamos lembrar que a casa 4, a casa 7, ela é a quarta casa a partir da casa 4. Então, casa 4 e casa 7 tem uma relação. Lembra daquela técnica Bhavat Bhavan? Então, a casa 7, ela, para que você não exerça uma relação de domínio ou uma autoridade desmedida, ou seja lá o que for, né, é preciso fazer uma investigação e é preciso se transformar muito. Então, é o grande lugar de desafio para os ascendentes em Touro, é o casamento. É o casamento. Ok? Vamos lá, casa 8. A casa 8 vai falar sobre acontecimentos repentinos, ajudar de forma emergencial as outras pessoas, fala sobre os assuntos ocultos, fala sobre também os assuntos escondidos, fala sobre as coisas que estão fora da lei. A casa 8 fala sobre a família do marido ou da esposa. A casa 8, ela fala sobre heranças, fala sobre ganhos repentinos, fala sobre medos, fala sobre angústias, fala sobre a ilegalidade, vai falar sobre aquilo que sustenta o casamento. E isso, para a gente entender que aonde Sagitário estiver no mapa é o lugar onde a gente vai ter que se espiritualizar bastante e a gente encontrar na vida espiritual, no lugar da transcendência, da expansão, para um outro plano, um entendimento melhor para lidar com aquilo ali. Então, Touro, para lidar com a durabilidade do casamento, para lidar com os assuntos, esses assuntos ocultos da vida, no sentido tanto místico quanto também das coisas que acontecem na vida, no plano material também. As oscilações também, elas ocorrem na casa 8, são os lugares obscuros da vida. Então, olha como é que Touro vai precisar, então os ascendentes em Touro, eles precisarão
trabalhar com a vida espiritual. É ali que eles vão conseguir lidar com aquilo. Para lidar com aquilo que sustenta. Vamos lembrar que tudo, olha só, a casa 2 ela é sempre aquilo que possibilita a casa anterior. O que possibilita a vida é a casa 2, que vai falar sobre a família, vai falar sobre a fala, que vai falar sobre a alimentação. Então, você vê que a casa 2 ela é a segunda casa a partir da 1. A casa 2 ela também vai falar sobre coisas que você tem, inclusive até valores. Né? Agora, o que vai possibilitar aquilo ali é a casa 3, é a segunda casa a partir da 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que a casa 3 ela é a coragem, a iniciativa, o empreendimento e tudo mais. Enfim, mas o que eu quero dizer com isso é que a casa 8 é aquilo que vai dar sustentabilidade à casa 7. Então, para os ascendentes em Touro, o signo de Sagitário estará na casa 8 e para isso estará a necessidade dos ascendentes em Touro de terem uma vida espiritual. Tá? Para aprender a lidar com essas dificuldades, essas oscilações da vida, para aprender a lidar com essas questões das dificuldades do casamento, por exemplo, tá? E também de estudar tudo aquilo que tem a ver com a numerologia, astrologia, tarô e tudo mais, reiki, a psicanálise também, tudo isso é necessário. Isso vai ajudar também. Mas vamos lá. Aonde Capricórnio está é um lugar onde a gente vai ter que cumprir uma certa missão, ou que a gente vai ter que também ter que abrir mão um pouco das nossas próprias vontades e ter que cumprir, por isso que fala de uma missão. Capricórnio é aquele que vai ter que fazer o que tem que ser feito. Né? É dos 3 porquinhos, é aquele que vai construir a sua casa de tijolo. Ele gostaria de estar brincando com os outros, os outros 2, mas ele tem que cumprir aquilo ali. Então, é um lugar onde, de fato, a gente vai exercer uma responsabilidade bastante grande, um cumprimento de dever. E a casa 9, ela é a casa que fala sobre a religião, fala sobre a vida espiritual, fala sobre a notoriedade, vai falar sobre... é a casa do pai. Ela também fala sobre o estrangeiro, sobre como se fala? Cursos de graduação, né? A faculdade também tem a ver com isso. Enfim, viagens também para o estrangeiro e tal. Bem, o que isso quer dizer? Bem, a gente sabe que onde Capricórnio estará no mapa, por ser um signo regido por Saturno, é um lugar que vai ter um certo distanciamento emocional. Então, pode acontecer que os ascendentes em Touro, lembrando, tudo isso vai depender também da organização do mapa de cada um, mas no sentido geral, por Capricórnio estar numa casa 9, a casa do pai, pode ser que os ascendentes em Touro podem ter um certo distanciamento emocional com o pai. Outra coisa também, para os ascendentes em Touro, eles precisam entender que a prática religiosa, que a religião ela é necessária e que para isso vocês vão ter que abrir mão um pouco do seu próprio prazer para exercer isso. Então tem uma certa missão com essas práticas religiosas também. Ou seja, não necessariamente que o cara vai ter que ser um líder religioso, mas que ele vai precisar entender que muitas vezes ele não vai querer, mas ele vai precisar exercer a sua vida religiosa. Não como líder espiritual, mas ele vai ter que encontrar uma religião. Isso é um indicativo para os ascendentes em Touro, tá? Vamos lá, a casa 10 é a casa de Aquário, para os ascendentes em Touro, é a casa onde Aquário está, é um lugar onde você vai encontrar uma inovação, é um lugar onde você muitas vezes vai ser um pouco diferente dos outros, é um lugar onde você vai ser inconformado e vai precisar então criar alguma coisa para dar um passo além do status quo. E olha que coisa, né? Porque Touro, ele pode ser que para os ascendentes em Touro, eles vão encontrar então uma profissão ou então um reconhecimento. A casa 10 a casa 10 ela tem uma relação com o pai também. A gente pode trabalhar. Portanto, a 9 mais, mas a 10 não é estranho não, tá? Porque também vai falar sobre autoridade.
Bem, então a casa 10 fala sobre a vocação, sobre o status público, vai falar sobre aquilo que é onde a sua vida está exposta. Então, você entende que para os ascendentes em touro, eles são às vezes meio excêntricos, né? Porque Aquário está ali na casa 10. Então, essa excentricidade e ao mesmo tempo também apontar para uma atividade, para uma vocação que seja estranha, exótica, mas que seja transformadora, que seja também algo que venha trazer uma certa inovação ou alguma coisa meio esquisita, mas que pode ajudar muitas pessoas, né? E também tem um lado bastante excêntrico, né? Isso também. Casa 11, onde Peixes está, é um lugar que é onde a gente vai ter uma certa nebulosidade também. E aí você entende por que os ascendentes em touro estarão com Peixes na casa 11 e por que os ascendentes em touro muitas vezes eles vão se enganar com os amigos, ou então eles vão fantasiar demais, né? Às vezes não vai conseguir compreender que certos amigos são ruins, mas é um lugar também onde vai poder exercer, aonde Peixes está, é um lugar onde você de alguma forma oferta uma relação para além da matéria. Então pode ser que os ascendentes em touro eles podem ajudar os amigos a encontrarem esse outro olhar para a vida, né? É um lugar onde a gente se doa e é um lugar, volto a dizer, eu já falei isso antes, é onde Vênus se exalta em Peixes. Então existe um lugar onde precisa ser exercitado, é um lugar para que precisa ser muito carinhosamente cuidado. A casa 11. A casa 11 ela fala sobre os ganhos líquidos, ela fala sobre a vontade, mas é uma vontade que envolve o coletivo. A casa 3 ela fala de uma vontade muito singular, muito sua só. Por isso que fala do empreendedorismo. A casa 7 é uma vontade com o outro, por isso que tem a coisa do desejo do casamento, de estar a dois ali. E a casa 11 ela está ligada com os amigos, está ligada com projetos, esse desejo de querer é porque a casa 3, a casa 7 e a casa 11 são casas cama no sentido de desejo, de aspirações para a astrologia védica. Então não é à toa que a casa 7 ela fala sobre o sexo também, a casa 3 fala sobre o sexo, a 11 também, sim. Mas isso para um outro vídeo, não vou entrar nisso agora. Cama não é de cama de dormir não, tá? Cama é K-A-M-A. São desejos, são aspirações, por isso que a casa 11 ela fala sobre esses projetos, né? E são projetos coletivos. Então, para os ascendentes em touro, por favor, pensem ascendentes em touros pelo zodíaco sideral, tá? Pensem o seguinte: entrem em algum tipo de projeto, passam a exercer os seus valores, a contribuir, tá? Isso vai ser de ótima valia para vocês. Casa 12 é um lugar que fala sobre, vamos lá, o lugar onde você, de exílio, fala um lugar de uma certa solidão, fala sobre os desejos da cama e da cama, porque você fala do sono, né? Da relação com o sono, é a casa 12. A casa 12 fala sobre terras estrangeiras, porque é um lugar distante, né? Por isso que fala também do exílio, fala sobre cuidados, fala sobre hospitais, presídios, manicômios, enfim, todas essas instituições onde essas pessoas estão um pouco de lado, vocês estão um pouco exilados no meio social. Fala também de doação, a casa 12 ela fala também de contribuição, enfim, doação, fala sobre perdas também, fala sobre perdas, isolamentos. Eu falei do estrangeiro, falei de empresas também multinacionais, também tem a ver. E Áries estará. Onde Áries estará é um lugar onde você vai exercer uma certa liderança, ou vai ter que ser mais proativo, onde você vai ser combativo. Então, muitas vezes, para os ascendentes em touro, você vai ter, por exemplo, profissionais que lideram atividades em áreas isoladas, por exemplo, como eu falei, os hospitais, os presídios e, enfim, tudo que
ou que de alguma forma vão encontrar numa terra estrangeira uma maneira muito individual de ter que iniciar alguma coisa. A Áries está ali. Mas também é a casa do inconsciente também, é um lugar onde são os inimigos ocultos. E lugares onde a gente muitas vezes se surpreende, porque como ela é uma casa que está atrás do ascendente, né? O ascendente casa 1, então a casa atrás do ascendente, a casa 12, ela fala sobre alguma coisa que a gente não vê em nós mesmos. Olha que interessante isso, né? Não é à toa que a casa 8 também é uma casa anterior à 9. A 9 é a casa dármica, é a casa da retidão, é a casa da religião, da ação contemplativa, da ação correta. E a casa 12, lembra que eu falei para vocês que é a casa um pouco daquilo que é subversivo, daquilo que é fora da lei, da ilegalidade? Então é alguma coisa que está oculta à lei, é uma coisa, ou seja, atrás da casa 9. E a casa 12 ela é um lugar onde vai estar atrás da 1, algo que a gente não vê. Então é interessante que a agressividade, Áries, ela vai estar muitas vezes escondida. Vocês precisam entender que toda a casa 12 do mapa de vocês, para qualquer ascendente, vai ter um signo ali. E claro, você vai ter que olhar o regente, mas aquele signo, ele vai também apresentar uma certa energia do signo que fala um pouco sobre aquilo que a gente não sabe sobre nós mesmos ou que fica um pouco escondida sobre nós mesmos. Se a gente fala que a casa 1 somos nós, a casa 12 é anterior, como se fosse um ponto cego sobre nós mesmos. Então isso é uma maneira também da gente pensar. A casa 12 ela é bastante rica. Tá? Bem, dito isto, vamos lá. Um outro ponto importante aqui. Vamos pegar o casamento. Tá? Para os ascendentes em touro, qual é o signo que está lá? É Escorpião. Escorpião cuida da casa 7, a casa do casamento, tá? A casa 7 também é a casa do sexo. A casa do sexo, ela tem a ver com a 5. Por incrível que pareça, a 8 um pouco, tá? Não é tanto não, é mais a 7, a 5, a 12 também. Então, a 3 em certo sentido, mas a gente pega mais a 7, né? Porque Vênus exerce uma influência ali. Não é só por conta do amor, mas a energia do prazer, do sexo também. Bem, é porque é uma casa... Bem, deixa pra lá. Esse outro vídeo eu falo, senão não vou me alongar muito. Então, olha que coisa curiosa. Para os ascendentes em touro, a casa 7 oposta vai ser cuidada por Escorpião. Muito bem. Escorpião tem o Marte, planeta Marte, como o seu planeta regente. Bem, então Marte, ele vai ficar exaltado no signo de Capricórnio e vai estar em debilidade no signo que? No signo de Câncer. Bem, aonde estará o signo de Câncer e onde estará o signo de Capricórnio no mapa para os ascendentes em touro? Eu estou pegando o ponto específico do casamento, tá? Eu estou ainda no ascendente em touro. Mas é que eu fui para a casa 7 para a gente compreender isso aí. A gente pode fazer com as outras casas, mas eu estou dando para vocês só uma pincelada. Se a gente pegar o casamento para os ascendentes em touro, Escorpião vai estar lá, Marte, regente de Escorpião, vai estar exaltado na casa 9, em Capricórnio, e na casa 3 ele vai estar em debilidade em Câncer. Bem, o que isso quer dizer? Que para o casamento dos ascendentes em touro, tem que tomar muito cuidado com as ações que você faz apenas por desejo próprio. Lembra que eu falei que casa 3 é o empreendedorismo? E a casa 3 também fala sobre ações envolvendo prazeres que sejam ocultos. Por isso que a casa 3 fala sobre traições. Vamos lá. A casa 8 é a ilegalidade, coisas obscuras também, entre outras coisas. A 8ª casa, a partir da 8, lembra da técnica Bhavat Bhavan? Ela vai ser a casa 3. Ela vai chegar na casa 3. Então existe uma relação. Lembra que eu falei que a casa 3 tem a ver com o kama, com aqueles prazeres que você tem? Mas são prazeres que são de motivações individuais, por isso que são aspirações individuais, né?
Por isso que é o empreendedorismo individual. Bem, então você vai entender como é que é perigoso, porque Marte está em debilidade em Câncer na casa 3. Para os ascendentes em Touro. Olha como é. Tem que estar atento, hein? Vamos lá. Então, primeiro, você agir apenas no sentido próprio das suas próprias vontades. Tome cuidado, porque isso pode trazer problemas para o casamento. Não é que você não tenha que fazer isso, tá? Não é disso, mas é um ponto de atenção. Com relação a os prazeres ocultos que você tem, que isso pode envolver, por exemplo, a traição, porque a casa 3 também fala sobre deslocamentos. Enfim, você vai conjugando isso, vai dando uma série de... Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é preciso ficar, então, atento com a imobilidade. Lembra que eu te falei que por Câncer estar ali, isso traz um pouco de imobilidade. E também é preciso ficar atento com isso, porque a imobilidade pode trazer um problema para a relação. É preciso também estar atento a isso. Quando a gente olha para a casa 9 é a casa onde Marte, o planeta que rege Escorpião, que cuida da casa 7. Olha só, vamos acompanhar. Então a gente sabe, para o casamento, a casa 9 ela tem uma importância, porque Marte, regente da casa 7, para os ascendentes em Touro, ele estará em exaltação na 9. E o que isso aponta para a gente? É que para os ascendentes em Touro, o casamento religioso ou o casamento que envolva vida espiritual, religiosa, é de extrema importância. Ou que muitas vezes também pode ser que haja um casamento com uma estrangeira ou um estrangeiro, enfim. Mas eu digo que principalmente porque Sagitário está ali na casa 8, lembra que eu falei que ajuda a sustentar a casa. Então, eu digo para vocês que a dica, a gente pode trabalhar isso de outros pontos de vista, mas eu digo que para os ascendentes em Touro, uma vida espiritual dentro do casamento, ela é necessária, tá? Marte estará exaltado em Capricórnio, e Capricórnio estará lá na casa 9, tá? Isso é mais uma ideia para vocês entenderem. É claro que o mapa de vocês ele é muito específico de cada um. Os planetas vão estar nas casas, isso vai modificar algumas coisas, mas é um entendimento mais amplo. E para vocês dissecarem um pouco os signos. Para você dissecar um pouco o signo, você coloque ele no ascendente e comece a trabalhar. Né? Para finalizar, existem alguns planetas que eles são bastante fortes para certos ascendentes. E outros eles serão bastante desafiadores. Para o ascendente em Touro, o planeta Júpiter ele é muito desafiador, porque o planeta Júpiter ele vai reger a casa 11, mas ele rege a casa 8. A casa 8 ela é uma casa maléfica, desagradável, difícil, e a casa 11 ela fala sobre prazeres também, como eu falei para vocês também. Bem, o que isso quer dizer? Que Júpiter ele não vai ser um planeta tão bom assim, vai ser muito desafiador para os ascendentes em Touro. E não é à toa que para os ascendentes em Touro, tudo aquilo que é em excesso de abundância pode trazer problemas. Lembra que eu falei para vocês? Que Júpiter também tem relação com aquilo que é expansivo, né? E principalmente aquilo que é exagerado. Então muitas vezes, por exemplo, a relação de Touro com o exagero da comida ou outros tipos de exagero. Então tem que tomar muito cuidado. E também a vida transcendente. Lembra que eu falei para vocês que Touro ele é um signo de terra, é um signo fixo. E Júpiter ele aponta sempre para a transcendência. Então é um grande desafio para os ascendentes em Touro. Por isso que quando eu sempre apontei para a transcendência, ajudar um projeto, casamento, isso não é fácil. Não é fácil, mas ele aponta. É desagradável, mas na vida nem tudo é agradável. E para a gente avançar e para a gente evoluir, precisa de determinados elementos. Já o planeta que é mais benéfico para o ascendente em Touro é Saturno.
Porque Saturno vai reger a casa talvez mais maravilhosa, mais benéfica, a casa 9, e a casa 10 também, que é uma casa maravilhosa. Então rege 9 Capricórnio e a casa 10 com Aquário. Saturno, ele não é à toa que o Saturno ele é lento e ele demora, ele tem a ver com um trabalho firme e com a lentidão. Lembra que eu falei para vocês que um dos motivos também de Touro ter esse estigma é porque Saturno ele tem uma influência forte nos ascendentes em Touro, porque Saturno ele vai dar um pouco de demora. Imagina que é um velho manco, Saturno, mas que vai dar a consistência e ao mesmo tempo a seriedade também. Então a gente consegue compreender o quanto o planeta Saturno, isso vai ser importante para outras técnicas da sua vida, para entender que Saturno ele é difícil para todo mundo, mas para os ascendentes em Touro eles vão ter um efeito um pouco melhor, porque eles são representantes da casa 9 e casa 10, que são maravilhosas, tá? Enfim, isso foi só uma pincelada, eu acho que deu para clarear muito. Veja o vídeo mais vezes, eu sei que pode ter ficado um pouquinho difícil, mas volto a dizer, essa linguagem é importante que vocês se acostumem com isso.